Atenção, turma do segundo ano médio. A aula de hoje será sobre prismas e pirâmides, resolução de exercícios, tá? As páginas que a gente vai trabalhar, datas e atividades são 194, 196, 202, 204, 208. Tá bom? Revisão. Bom, então vou começar com a questão da página 260, lá atrás do livro, que é uma questão de Enem, que é uma vela de parafina que ele quer fazer algumas coisas aqui com ela. Vamos ler o texto, né? Foi em 2009 esse texto. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular. Ora, então as bases são quadradas. Então todas aqui as bases são quadradas, tá? Com 19 centímetros de altura. Então essa vela, do bico dela até embaixo, até a base, são 19 centímetros, tá? E 6 centímetros de aresta da base. Então a base, a parte mais baixa, tem 6 centímetros por 6 centímetros. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Então todos esses blocos aqui têm a mesma altura. Mesma altura. 3 troncos de pirâmides. 1, 2, 3. E uma pirâmide pequena na parte superior, espaçadas 1 centímetro. Então veja, o cara bota uma haste de metal aqui dentro e dá um espaçamento entre a pirâmide e esse tronco. Aí tem um espaçamento daqui para cá, tem 1 centímetro de espaçamento. Dessa para essa tem um espaçamento de 1 centímetro. Então, na verdade, se eu tirar 1 centímetro daqui, com 1 centímetro daqui, sem vela, né? Sem vela, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, efetivamente 19 menos 3 dá 16. Essa pirâmide ficaria com 16 centímetros de altura. Ela fica mais alta porque tem esses espaçamentos entre elas, espaçadas com um espaço de 1 centímetro entre elas, sendo que a base superior de cada bloco equivale à base inferior do bloco sobreposto. Por exemplo, esta base daqui é do mesmo tamanho dessa daqui, de modo que encaixaria. A base inferior, essa base aqui, é do mesmo tamanho dessa daqui, ó. Essa base aqui é do mesmo tamanho dessa base aqui. Sobreposto. Com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, aí o dono faz o que ele quer. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, digamos que ele não quer fabricar mais assim, ele tira isso aqui, então fica só esse pitoco de cima, essa parte de cima, que tem 1,5 centímetros de aresta. Então isso aqui, essa pirâmide de cima tem 1,5 centímetros. Se tem 1,5 centímetros aqui, tem 1,5 aqui também, tá? Porque essa encaixa nessa. Então essa medida daqui é 1,5, essa daqui é 1,5, essa daqui é 1,5, essa daqui também é 1,5 de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde. Quanto ele passará a gastar de parafina para fabricar essa vela, uma vela, tá bom? Aí dá as alternativas aqui de parafina. Então vamos ao trabalho, vamos entender essa questão. É uma questão de pirâmide que se torna tronco de pirâmide depois. Por quê? Eu vou tirar esse bico, aí vai ficar esses 3 blocos. Como eu quero a parte de parafina, essa parte aqui é uma parte vazia. Eu não me interesso por essa parte aqui, eu quero só a parafina. Eu arranco a parafina e fico com esses 3 blocos. Aí, como eu vou tirar 1, 2, 3, eu vou ficar com a altura 16. Desculpa, 19 menos 3 dá 16. 16, tá? Então, aí 16 dividido por 4, aqui tem 1, 2, 3, 4. 16 por 4 dá 4. Então, cada um desses blocos teria altura 4. Vou explicar de novo. Eu vou retirar a parte que não tem parafina, que eu quero calcular quanta parafina eu vou gastar. Retirando aqui é 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Fica 19 menos 3 dá 16. Quando eu dividir 16 por 4, cada uma dessas aqui fica com altura 4. Então, daqui para baixo tem altura 12, tá? Esse tronco, eu vou compactar, tirar essa parte do meio, esses espaços,
Aí vai cair, vai ficar assim. E aqui vai ficar 12. Por que 12? Vamos explicar de novo. Parafina, 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 parafina. Aqui é um espaço que não tem nada, não tem parafina não. Espaço vazio. É 1 centímetro de espaço vazio. Aí tiro 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui. Tiro 3. 19 menos 3 dá 16. As 16 eu vou ficar com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui iguais. 16 dividido por 4 dá 4. 4, 4, 4. Então, se eu vou jogar fora essa pirâmide de cima, então eu vou ficar com 4, 4, 4. Vou ficar com 12 centímetros de altura. E ele fala que essa aresta daqui é igual a essa daqui. Então, eu sei, eu posso calcular minha área pequenininha, posso calcular a área da base, tem altura. Então, eu tenho tudo para calcular aqui. Aí, veja só. O que nós fizemos? Calculamos a área menor, que é a área pequenininha. A área pequenininha, veja só. Ela é, essa parte aqui superior, ela é 1,5 multiplicado por 1,5. A área pequena. 1,5 multiplicado por 1,5 dá 2,25. A área pequenininha. A área da base grande do tronco, essa daqui, a base grande, é 6 por 6. Aqui também são 6 centímetros, olha. Aqui também são 6 centímetros. Aqui é 1,5 por 1,5. Aqui também é 1,5 centímetro, ó. Tá? Então essa área daqui, como são quadrados, é 1,5 vezes 1,5. A base menor, 1,5 por 1,5, dá 2,25. E a base maior é 6 por 6, dá 36. Então, essa base de cima vale 2,25. E essa base aí embaixo, esse quadrado de baixo, vale 36. E a altura é 12, a altura do tronco. Aí a gente joga aquela fórmula. A altura do tronco sobre 3 é a área grandona, mais raiz da área grandona vezes a área pequenininha, mais a área pequenininha. A altura do tronco, veja lá que a altura agora é 12. Eu já expliquei porque é 12. Tá? Expliquei porque é 12 já. Tá bom? Aí, vamos lá. Altura do tronco 12 sobre 3. Área grandona 36. Raiz da área pequenininha 2,25 vezes a área grandona 36 mais a área pequenininha. Essa fórmula nós já trabalhamos na aula passada. Bem, vamos trabalhar com calma. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. 36 mais raiz quadrada de 225 é 15. É 1,5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Raiz quadrada de 36 é 6. Mais 2,25. Aí você soma aqui. 3,6. 1,5 vezes 6 dá 9. 6 vezes 1,5 dá 9. Mais 2,25. Aí quando você soma isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, dá 47,25. Pode checar depois em casa, a sua casa aí, esses valores. 36 mais 9 mais 2,25 dá 47,25. Multiplicado por 4, 189 centímetros cúbicos de cera, de parafina. Então, 189 vai cair na questão do Enem. O texto, o enunciado é enorme, né? Que chega, cansa a pessoa, mas o cálculo em si, veja que não foi tão complexo assim. Cálculo bem tranquilo. Eu precisei calcular a área pequena, que é 1,5 vezes 1,5, a área grande, que é 6,6, 6 vezes 6, e a altura da pirâmide 12. Por que 12? Porque era 19, mas tirando os 3 espaçamentos, 19 menos 3 dá 16. E vou dividir isso, 16 para os 4 blocos. Então cada bloco fica com altura 4. Então ele vai jogar fora esse, ficaria 4, 4, 4, 12 centímetros de altura. Tá bom? Então, deu bem certinho a questão. Outra questão é de um artesão que constrói esse troço aqui. Ele vai explicar para você melhor. Um artesão produziu um recipiente com forma de um prisma hexagonal regular, com a tampa no formato de uma pirâmide regular, conforme representação da imagem.
Olha só, vamos ter calma. A parte de baixo é um prisma de base hexagonal, como se fosse uma caixa de presente com forma de hexágono. E para cobrir, ele botou uma pirâmide de base hexagonal. Tá bom? Então essa é uma caixa de, pode ser de papelão, não sei, madeira. Aí ele diz assim: as faces laterais do recipiente são de retângulos, então 8 por 6. Então ele está falando, gente, das faces laterais aqui, ó, retângulos, 8 por 6. Aqui é 8, aqui é 6. Aqui é 8, aqui é 6. Ao redor dela todinho, né? 8 por 6. E a altura da tampa do vasilhame mede 8 centímetros. Então, essa tampa aqui, a tampa está para a parte de cima. A altura da tampa é 8 centímetros. Então, aqui é 8, aqui é 8. E essa altura também é 8. Veja, ele está trabalhando as informações. A parte externa das faces laterais do recipiente e da sua tampa será pintada com a tinta especial, cujo custo para pintar é 1 centímetro quadrado é 5 centavos. Cada centímetro quadrado você gasta 5 centavos com essa tinta. Qual é o valor mínimo gasto com tinta para que sejam pintadas somente as faces laterais externas desse recipiente? Aí ele dá a raiz de 7 como 2,6. Então ele vai fazer o que eu fiz, ó, pintar só as partes externas. Não vai pintar a parte de baixo, não, nem a parte de dentro da caixa. Só as partes externas. Então, o que eu vou fazer? Como o preço está por centímetro quadrado, eu vou calcular a área total dessa caixa e multiplicar o valor por 0,05, que é o preço por centímetro quadrado. Vou calcular a área total em centímetros quadrados. Bem, primeiro, vamos ver aqui embaixo, pessoal. Eu tenho seis retângulos em volta. Eu tenho 6 retângulos aqui, em volta aqui por baixo, tá? Então, cada retângulo desse aqui é 6 por 8. Base, 8, vezes altura. Base, vezes altura. Então, bora lá. Primeiro, a área lateral da... A área lateral da pirâmide. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu fiz... não, desculpa. Vamos voltar para cá. Perdão, me perdoe. Eu comecei aqui. Vamos calcular primeiro a área lateral do prisma, essa parte de baixo. Cada um desses retângulos medem 8 por 6. Só que são 6 desses, tá? Em volta. Então vamos lá. A área lateral do prisma. Prisma é essa parte de baixo. Tem 6 retângulos. Olha, tem esse, mais 3 atrás. São 6 retângulos. Quais as medidas deles? 8 por 6. Tá claro, gente? Ó. 8 por 6. Então, fazendo as continhas, 6 multiplicado por 8 multiplicado por 6 dá 288 centímetros quadrados. Então, essa parte lateral de baixo, todinha já foi calculada. É 6 vezes 8 vezes 8. Por que 6, Barreto? Porque são 6 tampas dessas retangulares. 6. Aqui na frente tem 3, lá atrás tem mais 3. Então, são 6 vezes... Qual é a área de cada uma? 8 vezes 6. Então, 6 tampas, cada uma com área 8 vezes 6. Dá 288 centímetros quadrados a área daqui de baixo. Agora vamos ver a parte de cima, que é mais complicada, que é a pirâmide. Ora, repare que essas partes de cima são triângulos, está vendo? São 6 triângulos ao redor. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ora, a base eu sei que é 8. Ó. Isso aqui é a base. A base do triângulo. Estou falando agora do triângulo. Olha para o triângulo, olha para o triângulo, olha para o triângulo. A base é 8. Só que a altura, gente, é o apótema da pirâmide. Olha. Então, aí eu vou pegar 8 vezes o apótema sobre 2. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Mas eu preciso desse apótema, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, olhe para cá, por favor. Eu acho que esse triângulo está bem claro.
Aqui está o apótema da pirâmide. Esqueça a parte de baixo, eu estudei a parte de baixo. Aqui é o apótema da base dela. E aqui é a altura. Então, Azão ao quadrado, Azinho ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Olha o triângulo, esse triângulo aqui é retângulo, preste atenção. Olha, você tem que... Ah, mas está muito difícil. Minha gente, você nunca viu a questão, mas agora está vendo, está ganhando experiência, ganhando quilometragem. Então, A ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a Azinho ao quadrado mais H ao quadrado. Olha lá, pessoal, olha que eu escrevi. Azão ao quadrado, Azinho ao quadrado mais H ao quadrado. Tá aqui, bem direitinho. Aí, vamos lá. O apótema do hexágono, na tabela que eu dei para vocês na aula passada, é L raiz de 3 sobre 2. Na aula passada eu dei uma tabela dos apótemas. Vá olhar, por favor. Apótema do hexágono. Por que eu estou falando do hexágono? Porque essa tampa de cima é uma pirâmide de base hexagonal. Então a base é o hexágono. O apótema do hexágono é lado do hexágono, raiz de 3 sobre 2. Pode ver lá, o apótema do hexágono. O hexágono é o do cantinho de lá, o último. L raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado mais H ao quadrado. Vamos lá. Olhando para a pirâmide, o lado da pirâmide, da base, é 8. Olha só. 8. Então você vem para cá e escreve. Apótema ao quadrado. Fica 8 raiz de 3 sobre 2. Esse L é o lado, no caso, a aresta da base da pirâmide. Então, 8 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, H. Ora, a altura ele deu logo no começo do contexto. Ó. Ele disse que a altura da tampa era 8. Então, ele deu logo a altura que é 8, tá bem? Isso aqui você vê na tabela. Tem que olhar na tabela. Apótema do hexágono, na tabela. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Ao quadrado, 16. 8 dividido por 2 dá 4. Ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado cancela a raiz com o quadrado, fica somente 3. Veja se deu para entender direitinho aqui. Vamos de novo, vou explicar de novo. 8 dividido por 2 dá 4. 4 ao quadrado, 16. E raiz de 3 ao quadrado, esse 2 corta com a raiz, fica somente 3. Aqui, 8 ao quadrado, 64. 16 vezes 3 dá 48, mais 64, 112. 112 não tem raiz exata. Não tem raiz. Aí, mas eu sei que 112 é 16 vezes 7. O 16 sai da raiz, fica 4. E o 7 não sei, fica na raiz. 4 vezes. Mas ele disse nas informações que raiz de 7 era 2,6. Então fica 4 vezes raiz de 7. Raiz de 7 é 2,6. 4 vezes 2,6 dá 10,4. Então, o apótema, eu estou calculando, gente, calma, atenção, não é a área não. É esse apótema aqui, ó. Esse apótema. Então, só que esse apótema é desse triângulo. Então, é a altura do triângulo, perdão. Então, para calcular a área lateral, eu tenho 6 triângulos, que eu calculo a área da seguinte maneira. 8 multiplicado pelo azão, que deu 10,4, vai ser 8 vezes 10,4 sobre 2. Aqui, 8 vezes 10,4 sobre 2. Aqui, 8 vezes 10,4 sobre... Então, cada triângulo aqui eu vou fazer esse cálculo. Então, eu vou para cá, agora para trás, para mostrar a você. A área lateral tem 6 triângulos. 6 triângulos. Então, 6... Tá ligado, né? 6 triângulos, ó. Olha, 6 triângulos aqui, ó. 1, 2, 3. Lá atrás 4, 5, 6. 6 triângulos. 6 triângulos. 6 azul aqui. 6 triângulos, 6 triângulos. 6. Mas cada triângulo tem 8 por 10,4. Eu falei já pra vocês. Por quê? 10,4. Porque o apótema é a altura do triângulo. No caso, que deu 10,4. Tá vendo? Então, 6 triângulos. Qual é a área? 8 vezes 10,4 sobre 2. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 8 é 24. Vezes 10 dá
249,6 centímetros quadrados. Então a área lateral. Mas eu quero pintar toda a caixa. Aí eu pego a área total, que é a área lateral do prisma, mais a área lateral da pirâmide. Aí eu pego esse valor aqui, ó, do prisma. Deu 288, que foi essa parte de baixo. Essa área daqui, 6 vezes 8, 8 vezes 6, mas só que são 6 vezes. Aí deu 288. A área do prisma hexagonal, 288, mais essa que nós acabamos de achar, que é a área lateral da pirâmide. Somando dá isso aqui, em centímetros quadrados. Mas eu quero o preço. Cada centímetro quadrado vale 5 centavos. Eu multiplico isso aqui por 5 centavos. Multiplico essa área total por 5 centavos. Aí vai dar R$ 26,88. R$ 26,88. Encaixa com a letra A direitinho. Tá? Assista a aula, revise, vá para frente ou para trás, trabalhe essa aula. Procure ver como resolve as questões. Esse aqui já é mais complicado, gente. Olha, na página 244, questão 72. Ele fala, aliás, complicado não, esse aqui é mais simples. Ficou, bom, vamos ver. O volume de uma pirâmide hexagonal regular é 4,2 metros cúbicos. Aí ele já deu o volume todo calculado, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí ele já dá com o volume pronto, ó, volume 4,2 metros cúbicos. Já deu o volume calculado. Não sei como ele fez isso, mas já está pronto. Calcule a altura da pirâmide. Eu não tenho a altura da pirâmide, sabendo que o perímetro da base é 3,6 metros. Ora, se eu pegar o perímetro da base, vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 3,6. Então, cada aresta dessa vale 0,6, né? Cada aresta vale 0,6. 0,6 mais 0,6 dá 1,2, 1,8, 2,4, 3, 3,6. Então, se o perímetro é 3,6, cada arestazinha dessa deve ser 0,6, ok? Bom, mas o que ele quer? Ele quer a altura da pirâmide. Pessoal, o que acontece? A base da pirâmide, lembra que é um hexágono, então é 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque eu preciso da base e para calcular a altura. A base, como é um hexágono, é 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então 6, mas o lado da pirâmide é 0,6, ó, porque o perímetro é 3,6. Então 0,6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fazendo contas. 6, 6, 0,6 ao quadrado dá 0,36. 0,6 vezes 0,6. Raiz de 3 sobre 4. Aí eu multiplico 6 vezes isso e divido por 4. Não, eu fiz o seguinte: 6 multiplicado 0,36 dividido por 4 dá 0,09. Então 6 é esse 6 aqui, aí dividindo aqui dá 0,09 raiz de 3. Multiplicando isso dá 0,54 raiz de 3 centímetros quadrados. Área da base, presta atenção. A gente sabe a área da base, eu preciso da área da base para calcular a altura. Por que, Barreto? Porque, veja, o volume ele deu. O volume é 4,2. A área da base eu não tinha, mas agora eu tenho 0,54 raiz de 3. E a única coisa que vai sobrar de dificuldade é a altura, H. Certo? Então eu precisava calcular a base. A base é o hexágono. 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. São 6 triângulos equiláteros. Aí deu 0,54 raiz de 3. A área da base. E a altura eu não tenho. Bora fazer conta. Esse 3 está dividindo, não está dividindo? Tá. Multiplicando, esse 3 dividindo passa multiplicando, dá 12,6. Igual a 0,54 raiz de 3. H vai ser 12,6 dividido por isso. Certo? Aí eu vou racionalizar logo. Racionalizar é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Ficaria 12,6 raiz de 3. E embaixo 0,54. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Aí 12,6 raiz de 3. 0,54 vezes 3.
Aí, eu multipliquei tudo por 1000, gente. Por 100, desculpa. Multipliquei aqui embaixo por 100, para me livrar dessa vírgula. Multipliquei em cima por 100. Se eu multiplicar por 100, fica 1260 e 162. 1260, desculpa, 1260 e 162 raiz de 3. Aí eu simplifiquei aqui, nem lembro mais por quanto, dá 140 sobre 18, simplifiquei de novo por 2, 70 sobre 9, raiz de 3 centímetros, né? Aqui no caso, essa questão aqui, não, desculpa, estava em metros cúbicos, metros cúbicos, perdão. Então, a altura deu 70 sobre 9 raiz de 3 metros cúbicos. Metros, que é a altura, né? Olha, vou explicar essa parte rapidinho de novo. Veja. O volume ele deu logo no começo. O volume, 1/3. Eu precisava calcular a área da base. Você vai ter que perceber isso. Suas necessidades. O que eu preciso fazer antes? A área da base, para calcular a altura. Então, esse 3 passa multiplicando. Fica 12,6. Igual a 0,54 raiz de 3H. Como eu quero H, então esse aqui passa dividindo. Mas tem uma raiz aqui embaixo, racionaliza logo. Multiplica por raiz de 3 em cima. E aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Que é 3 multiplicado por isso. Quando multiplica 3 por isso, dá 1,62. Como tem vírgula aqui, eu vou multiplicar por 100 para desaparecer essa vírgula. Fica 1260 sobre 162. Aí você simplifica e dá 70 sobre 9 raiz de 3 metros. No caso, a altura daquela pirâmide, que a gente não sabia que pirâmide é essa. Também não tinha um desenho, eu desenhei. Uma coisa muito importante é você construir uma figura que possa lhe ajudar. Não precisou desse apótema, precisa para fazer. E a última questão é a mais complexa por causa da estratégia do desenho. Veja, calcule o volume de um tetraedro regular. Foi aquilo que nós estudamos no começo do ano. Aqueles poliedros de Platão, aquele tetraedro, onde todas as arestas são iguais. Ó. Aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12, 12. Todas elas são iguais a 12. Mas para calcular o volume, eu vou ter que fazer o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a base é um triângulo, né, gente? Equilátero. Aí, 1/3 da área da base, triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes H. Só que eu não tenho H. A batalha vai ser achar o H, pessoal. Vamos lá. Então, primeiro, veja, eu escrevi tudo direitinho aqui. O apótema do triângulo equilátero na tabela. Esse apótema do triângulo, o apótema, pego na tabela. Aquela tabela é muito importante. Veja, vamos calcular esse apótema. Primeiro, vamos usar esse triângulozinho aqui, ó, triângulo CMB. Triângulo MCB, olha, MCB. Aqui dá para calcular o apótema. Por quê? Como os lados são iguais a 12, aqui é ponto médio, aqui é 6, aqui é 6. Então, eu tenho 6, aqui tenho 12, acho o meu apótema, tá bem? Você vai vendo as possibilidades, o que pode se fazer. Então, 12 ao quadrado, 6 ao quadrado mais A ao quadrado. Olha que bonito. 12 ao quadrado, 144. A ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Aí 36 passa para lá, fica menos, igual a ao quadrado. 36, 144 menos 36 dá 108 ao quadrado. Então A vai ser raiz de 108. 108 não tem raiz, pessoal, não tem, mas só que 108 é 36 vezes 3. Tem que começar a pensar desse jeito. 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Sai a raiz e o raiz de 3 permanece aqui dentro. Então, esse apótema é 6 raiz de 3. Mas eu não tenho a altura ainda. Aí eu vou aplicar agora, já tenho o apótema. Aí eu aplico nesse triângulo vermelho agora. Apótema ao quadrado, altura ao quadrado, apótema do hexágono do triângulo equilátero. Aí eu vou lá. Última parte. Se não tempo, termina em casa. Apótema ao quadrado, H ao quadrado, Azinho ao quadrado. O apótema, a gente viu que o apótema ao quadrado está aqui, ó. O apótema ao quadrado vale 108. O Azinho é o apótema da base. O apótema da base a gente calculou aqui logo no começo, ó. L raiz de 3 sobre 6. Como o lado é 12,
12 sobre 6 dá 2, 2 raios de 3. O apótema da base é 2 raios de 3. E eu quero a altura, tá bem? Aí 108, aí 2 ao quadrado, 4. E raiz de 3 ao quadrado corta, 4 vezes 3, 12, igual a h ao quadrado. Então, passo 12 para cá, fica 96. 96 não tem raiz também, né? Tudo bem. Mas 96 é 16 vezes 6. O 16 a raiz sai, que é 4, e 6 fica, 4 raiz de 6. Então, agora sim, agora nós podemos trabalhar aqui o volume. 1/3 da área da base. A área da base é um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Como o lado é 12, então vai ficar 1 sobre 3, 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e a altura acabamos de ver que é raiz de 6, a altura. A altura é 4 raiz de 6, desculpa. 4 raiz de 6. Então, 1 sobre 3, 12 ao quadrado é 144. Desculpa, esse 4 eu corto com esse 4 logo aqui, ó. Aí, 144, raiz de 3, raiz de 6. Aí, 144 dividido por 3 dá 48. Raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz de 18. Quem é 18? 2 vezes 9. O 9 sai da raiz, então fica 48 vezes 3 vezes raiz de 2. 48 vezes 3 de 144, raiz de 2 seria o volume dessa pirâmide. Essa questão é a questão 70. Questão 70 dessa página. Então, gente, olha, é isso aí. Vou dizer que é fácil, não vou mentir para vocês não. Não é tão fácil por causa das figuras, os desenhos são muito complexos você construir essas figuras, mas se você nunca viu, tá